Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz e graça, queridos amados irmãos, vocês que vão ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você com esse hino. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Nós estamos aqui improvisando, estamos aqui no Monte da Putuma. Nós vamos falar, queridos, sobre o que nós devemos mover para mudar a situação. Nós estamos diante de um pleito onde nós vamos escolher o nosso futuro presidente. É necessário dizer que a Bíblia fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele faz o querer e efetuar, mas nós devemos fazer a nossa parte. Não adianta você orar e você não fazer a sua parte. Você, senhor, bota essa foto melhor. Pronto, direitinho aqui. Pronto, bonitinho. Então não adianta você orar, mas você precisa só fazer a sua parte. Você precisa consagrar ao Senhor, você precisa ter e votar certo. E nós não votamos em pessoas, nós não votamos nós votamos em propostas, ideologias que estão de acordo com os princípios judaicos cristãos. Agora, claro que você é livre para você votar em quem você quiser. Você vota em quem você quiser. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Porém, contudo, todavia, você vai ser responsável das suas atitudes. E nós devemos saber orientar a quem você deve votar certo. Houve um tempo a qual ninguém sabia quem era o partido, o comunismo, o marxismo. Todo mundo foi pego de surpresa. Contudo, todavia, os anos se passaram e nós sabemos quem são os partidos comunistas. O comunismo, ele é uma afronta
Deus. O comunismo é uma afronta aos preceitos bíblicos. O comunismo, não estou dizendo as pessoas, mas o comunismo é uma afronta a Karl Marx, Engels, Rousseau. Então, o que nós devemos colocar é Deus acima de tudo, colocar a palavra de Deus. Mas eu não estou querendo influenciar você e querendo influenciar você. Eu não estou querendo influenciar você para que você vote de uma forma, digamos, arbitrária, mas que você vote com consciência cristã. Porque muitas das vezes você precisa ter essa ideia que o futuro das pessoas está nas suas mãos. Você pode decidir um voto. Nós estamos praticamente a 6 dias da eleição, 6, 7 dias da eleição, e você tem o dever cívico de votar e votar correto. Não vote porque as pessoas, seus amigos, seus irmãos, até seus parentes votam, ele incentiva. Vote pela sua consciência cristã. Vote para aquilo que você precisa votar. Claro que você tem que amar. O amor, gente, eu vi que o amor é o princípio de tudo. Mas as pessoas, elas misturam o amor, né? Se você não concorda com o pecado, porque você não ama, não existe isso. Jesus, ele foi um dos mais contundentes, pertinentes contra o pecado, né? Ou mais, dentre tantos outros relevantes, sendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós tivemos aí o apóstolo Paulo, Daniel, Abraão, Isaac e Jacó, enfim, todos os personagens bíblicos. Mas, contudo, nós devemos, queridos, amar as pessoas, mas não amar o pecado. O cristão, ele ama as pessoas, contudo, ele aborrece o pecado, né? E o próprio pecado que ele luta todos os dias, né? Esse é o dever do cristão. O cristão não é melhor do que ninguém, né? Nós lutamos contra os nossos próprios pecados, nós lutamos contra os nossos próprios erros, e é mista que nós não vamos aceitar uma ideologia que coloca o pecado como uma forma de estilo de vida, né? Então, e dentre tantas outras coisas que representa o comunismo, o marxismo cultural, né, defendido pela esquerda, é tudo isso, é toda essa linguagem, né, que é contra a palavra de Deus, né, de todos os aspectos falando. Você se pega todos os aspectos falando na moral, na política, na economia, nas finanças, na religião, enfim, é uma deturpação total dos meios pelos quais a Bíblia fala para a gente seguir, né? Então, eu peço a vocês que vocês primeiramente orem, né, para vocês que estão indecisos, estão ainda indecisos que vão votar, não vote no marxista, não vote no cara que é a favor do aborto, da legalização de maconha, de drogas, não vote no cara que é a favor de erotização de criança, né? Não vote no cara que é a favor da destruição da família, conforme Derrida, da descentralização, né, de Deus, né, ou seja, afastar Deus de tudo, né? E não adianta as pessoas, né, alguns candidatos que tem aí, né, fazer uma apologia, né, ao que é pecado, depois sai desfazendo tudo para ganhar voto, porque a igreja se posicionou. Eu nunca vi na minha história da minha vida, Deus, nesses 40 e poucos anos, a igreja se unir, pessoas de muito calibre, muito melhor do que eu, mais alto do que eu, não sei se fala, grandes apóstolos, grandes profetas, grandes ministros, grandes adoradores, grandes, de todas as áreas, ministros, profetas, doutores, mestres, se unindo em favor de um só propósito. Eu nunca vi a igreja brasileira tão unida assim para poder elevar o princípio da palavra de Deus. Mas aqui muitas pessoas entram em pormenores, mas fulano, o candidato que defende a igreja fala isso, fala aquilo. Gente, não seguir por aquilo que ele fala, seguir por aquilo que ele faz, né? Então, perfeito ninguém é, né? Perfeito só existe um, que é Jesus, né? Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Agora, uma coisa é você ser fetizado pelo pecado, ativado pelo pecado, outra coisa é você lutar contra a sua perfeição, né? Então, essa que é a questão toda. Então, nós devemos dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor, buscar o Senhor nessa semana, né? Estou fazendo isso há muito tempo, orando pelo nosso Brasil, pela nossa nação,
orando por aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu quero que Deus vai fazer o melhor para nossas vidas, para o Brasil, né? Eu tenho visto pessoas como Renê Terranova, Cila Malafaia, Luciano Subirá, pastor Oswaldo Lobo, a bispa Cléo Rossafá, bispo Atila Brandão, pastor Marcos Feliciano, independente das mais diversas congregações batistas, da Assembleia de Deus, Deus é Amor, Universal, Presbiteriano, todos unidos em um só sentido. Eu nunca vi a igreja tão unida nesse sentido. Eu nunca vi até padres se sentando no meio com os pastores, né? Padres comungando, né? Pastores comungando, deixando os preconceitos de lado para se unir em torno da família, da fé cristã, né? Dos princípios e valores bíblicos. Eu creio que muitas pessoas que vão votar do outro lado são pessoas que vão votar roubadas na sua subjetividade, ou seja, pessoas boas, maravilhosas, mas que por um motivo ou por outro, né, que não acordou, não teve uma visão despertada para o espiritual, vai votar nas outras pessoas. Mas a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então você tem que amar as pessoas. Agora, você tem que amar o próximo como a si mesmo, você tem que amar aqueles que vão votar diferente, você tem que amar o amor é o princípio de tudo. O amor nesse sentido. Não o amor que você vai tolerar o pecado. O pecado sempre confronta. Jesus sempre confrontou o pecado. Ah, pastor, mas Jesus andava com pecadores, com ladrões, prostitutas. Sim, Jesus andava assim. Só que Jesus, ele andava, mas Jesus, nenhuma vez na Bíblia você vai ver Jesus incentivando o pecado. Pelo contrário, Jesus estava influenciando eles para mudar. Foi o que Jesus falou para aquela mulher, né? Vai, não peque mais. Foi o que Jesus falou foi o que Zaqueu falou para Jesus, né? Se tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus falou, verdadeiramente, né? Chegou a salvação na nossa casa. O interessante é que alguns pastores da esquerda, tem muitos pastores da esquerda aí que equivocados, né? São pessoas que não vou dizer que são pessoas mais, mas pessoas totalmente equivocadas, engodadas, né? Muitas delas são influentes, afluentes, né? Mas se envereda para um caminho que é muito terrível, usando as escrituras. A escritura, ela é aquilo que ela é, né? Não precisa você ser um grande teólogo, um grande expositor bíblico. A Bíblia é o que ela é. Você não precisa ser um grande filósofo para entender a Bíblia, não. A Bíblia é que ela é. Mas você vê muitos pastores aí, que qual eu já falei várias vezes, né, de alguns deles, que eles estão saindo, né, pela tangente, né, dos dogmas, da doutrina cristã, que são inalienáveis para poder servir ao presente século, né? Então, deu valor ao pastor, esse pastor mesmo, esse pastorzinho, entre aspas, como as pessoas falam, né? Esse pastorzinho que está aí na sua igreja, com 2, 3 membros, mas que não se arreda da doutrina, dos dogmas cristãos, né? Dê valor a sua igreja, mesmo com 2, 3, 4, 5, 10 membros, mas que está aí firme nos propósitos da doutrina do Senhor. Porque é isso que importa, é isso que Deus vê, é isso que Deus quer, né? Então, uma das maiores integridades de saúde do pastor é a sua integridade doutrinária, né? Ou seja, a maior saúde de um pastor é a sua saúde doutrinária. Claro, depois vem a saúde moral, ética, né, espiritual, mas a saúde doutrinária que vai basear. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo, a maior preocupação dele era a doutrina. Você vê, Timóteo, cuida da sã doutrina. Timóteo, mostra a sã doutrina. Timóteo, cuida de ler-te. Timóteo, Paulo tinha um cuidado, digamos assim, excessivo na doutrina. Paulo, você não vai ver Paulo falando sobre que significa dizer, né, que vai redundar sobre ética e moral. Você não vê o apóstolo Paulo falando a princípio sobre ética e moral. Por quê? Porque quando você tem a doutrina, você tem a ética e a moral. A doutrina que norteia os valores judaicos cristãos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, Timóteo, você que nasceu, cresceu, né, na Sagrada Escritura, olha a doutrina, né, olha a sua avó Lloyd, né, olha a sua mãe Eunice, olha que você cresceu com sua avó Lloyd, com sua mãe Eunice, né, sendo doutrinado pela palavra de Deus. Né? São os milhões, porque eu sempre falo que não tem igreja, para Deus não tem igreja pequena, nem igreja grande. São as milhões e milhares de pessoas que estão aí. Nós estamos o quê?
observando a doutrina, gente. A Bíblia Sagrada sempre fala que é a maior tesouro que você tem. O maior tesouro não é você ter um bilhão, um trilhão na sua conta, não. Um carro de luxo, uma Bugatti de luxo. O maior tesouro que você tem é a Bíblia Sagrada. A maior forma de riqueza que você tem é a palavra de Deus, né? Muitas pessoas se confundem disso. Claro que você pode sim ter essas coisas, se Deus quiser lhe abençoar com um trilhão, um bilhão, né? Você não vai jogar fora, né? De forma justa, de forma agraciada por Deus, mas isso significa dizer que eu estou falando que os valores bíblicos é mais importante que tudo. Isso significa dizer que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é pouco. Agora, é necessário você ter a compreensão da palavra de Deus, você estudar a palavra de Deus e não cair em doutrina de demônios, né? Hoje tem muitos pastores, infelizmente, né? Muitos pastores, o qual eu oro pela vida deles, para que eles ressurjam como homem de Deus, como guerreiro de Deus, que venha pregar o verdadeiro evangelho. Porque o que eu quero, gente, é que um pastor, um Caio Fábio, seja um homem que venha explanar a Bíblia como ela é, que ganhe almas, que confronte o pecado. Não, como eu vou me levantar contra Caio Fábio? Pelo amor de Deus, jamais. Eu vou me levantar contra a doutrina que ele prega. Se estiver errado, ele prega. Aquilo que ele prega. O apóstolo Paulo fala, se ainda eu mesmo, um anjo, pregar o evangelho que não seja Jesus Cristo, que seja anátema. Então, é esse evangelho que eu quero pregar, né? O evangelho de Jesus Cristo, né? Então, aí as pessoas, alguns pastores, né? O Ed Renekiewicz, o Ricardo Godin, o Arevaldo Ramos, né? Tem um tal de Zé Barbosa, um tal de Henrique Vieira, muitos pastores que destruíram a palavra de Deus, né? Dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, fazendo concessões, que desagrada a Deus, gente. Uma coisa é você amar o pecador, outra coisa é você estatizar e você promulgar o pecado. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Né? Fique com a Bíblia, com o seu versículo que você sabe, um só, cantando um só hino de louvor e adoração, mas que seja bibliocêntrico. Né? Então, infelizmente, a esquerda, eu falo isso pela misericórdia de Deus, eu sou pós-graduado em filosofia, eu posso dizer isso para você, que a doutrina da esquerda é para destruir a igreja. Pastor, mas fulano de tal entrou governou o partido de o Lula, a esquerda tal, e não aconteceu nada. Você que disse que não aconteceu nada. Você que disse que não aconteceu nada. E outra coisa, e o plano diz que são 7 passos. Não pense que o cara vai entrar na esquerda para querer fechar a igreja. Ah, não fechou a igreja em 2, 3 mandatos. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Mas quando você apoia aborto, você fecha a igreja. Quando você coloca censura na boca do pastor para não pregar a verdade, você fecha a igreja. Quando você estatiza o pecado, você fecha a igreja. Né? Então existe uma forma de você fechar a igreja, de você colocar a igreja aos seus pés. Né? Mas só que a igreja é do Senhor Jesus. Mas agora, outra dúvida. Pastor, Deus está no controle? Verdade. Deus está no controle. Deus está no controle. Agora, se você não fizer a sua parte, o Brasil vai ficar igual a Venezuela. Deus estava no controle da Venezuela, sim ou não? Deus estava no controle de Nicarágua, sim ou não? Deus está no controle da Coreia do Norte, sim ou não? Tá, claro que sim. Agora, só que Deus deu livre-arbítrio para o homem decidir. Tem coisas que é o homem que decide, não é Deus. Deus vota, Deus não vota, que vota é um homem. Agora, se o homem votar errado, ele vai ter as consequências. Ele pode jejuar, pode orar, ele pode fazer o que for, vai passar pelas consequências. Porque a Nicarágua, né, tem crente lá, pouco, mas tem. Né? A Argentina tem crente, pouco, mas tem. O Brasil tem muitos crentes, graças a Deus. E o Brasil tem uma promessa de várias nações, de vários profetas sobre o Brasil, a respeito do Brasil, o quão o Brasil consagrado é. Né? Steve McClure, vários profetas dos mais diversos, Billy Graham, James Swagger, Morris Cerulo, Benny Hinn, Pat Roberts, Oral Roberts, todos os profetas. E eu quero dizer o seguinte, que todos nós brasileiros fomos discipulados pelos americanos. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos um nível igual aos americanos de espiritualidade, de adoração.
né, e de santidade. Porque nós fomos discipulados pelos americanos. Porque a igreja americana, querido, ninguém se engane não. A igreja americana é uma igreja forte, firme, e a igreja brasileira se tornou. Hoje o Brasil é o país mais exportador de missionários do mundo. O Brasil é o país mais exportador de missionários do mundo, né? Então o Brasil tem promessas. O voto de Minerva para Israel ser Israel foi do diplomata brasileiro Oswaldo Souza Aranha. Estava empatado. Se não me engano foi 6-6 ou 7-7 e faltava de um voto de Minerva, e o voto de Minerva foi de Oswaldo Souza Aranha. E Deus tem levantado profetas nesses 4 cantos das nações para dizer que o Brasil é o celeiro de avivamento desse mundo, dessa reta final. Porque o Brasil é um país que as igrejas, com todo o defeito que as igrejas têm, mas é uma igreja que ela ora, ela busca, e está aprendendo a guerrear. Está aprendendo a adorar o Senhor, como eu estou aprendendo, como você está aprendendo. Aprendendo a jejuar, estratégia de guerra, né, com os americanos. Gente, Deus usou muitos americanos. Né? Tem um livro chamado Os Sete Montes da Sociedade, Laura Cushigan. E esse livro, queridos, é um livro fantástico, de um americano. Né? Tim Keller tem outro livro fantástico, né, sobre adoração, né? Você vai ver os grandes profetas de todas as linhas, até congregacionais, são os americanos, que nos ensinaram a nos mover no espiritual. E o Brasil, graças a Deus, que a igreja brasileira está amadurecida. Você vê a igreja brasileira se posicionando. Eu fico feliz pela igreja brasileira estar se posicionando do jeito que está. Sem ofender ninguém, sem, né, os grandes apóstolos, os grandes pastores, os grandes mestres, doutores na palavra, né, sem ofender ninguém e exercendo seu direito de cidadania e alertando seu povo. Ah, pastor, mas não pode falar de política em igreja? Me diga uma coisa. Uma coisa você pode falar, você não vai falar de político, mas dos dogmas doutores dogma da Bíblia, e até o seu pastor que fala que não se fala de doutrina, de política na igreja, ele é o primeiro a falar. Porque quando você fala, olha gente, o pastor, cara que eu falo dentro da igreja, olha, você não vai roubar, isso é o quê? Isso é política. Você não vai mentir, isso é o quê? Isso é política. Da Bíblia Sagrada. Você não vai abortar, você não vai se prostituir. E quando um pastor fala isso, significa dizer que o pastor ele é um político, um bom político, porque política, gente, não agora quando o pastor fala, olha, vote no fulano, vote em Beltrano, não sei o que e tal, não sei o que e tal, aí já hoje é outro papo, né? Mas quando o pastor, ele discretamente lhe fala, olha, não vote em quem apoia aborto, não vote em quem não faça aborto, né? Ou se o pastor vai dizer, olha gente, aborte, faça filho e aborte. Se o pastor vai falar isso, só se ele for um louco, o pior do que um endemoniado. Se o pastor não vai falar isso. Então, com esse papo, vamos falar desse papo, porque política não se fala de igreja. Eu tenho 25 anos pregando evangélico, 25 anos. Comecei a pregar em 1998, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Estamos em 2022, ou seja, nessa faixa, 25 anos pregando evangelho. Nunca falei em política das igrejas que eu fui, que me chamaram. Nunca falei em política no sentido de partidário. Mas sobre a doutrina cristã, meu amigo, como diz o outro, o couro come. Né? Porque eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus fala. Qualquer pastor fala. Qualquer pastor fala. Agora tem aqueles pastores que são abduzidos, enganados pelo sistema do mundo. E fica aquele discurso que não pode ser assim, coisa e tal.